Não. Esse anúncio chato. Não tem nada pra fazer aqui. Na hora que eu chegar mais 11 eu vou desligar. Vou me fingir de morto aqui. Poxa, o cara tá se fingindo de morto. Uma garrafa. Já sei. Oh. Sim. O cara é bom na garrafa, hein? O que essa manteiga tem? O que essa manteiga tem? Presidente, tem uma... Agora eu vou batalhar contra vocês dois e acabar com isso de uma vez por todas! Mandou a gente pra dimensão do esquecimento e... Fiz uma piscina de refrigerante. Tudo começou quando meu amigo foi beber uma coca, até que de repente... Jovem, eu tô morrendo de sede, mano, me dá um golinho. Se você tivesse pedido antes, eu até que deixava pra você. Nossa, Vini, seu egoísta. Isso não vai ficar assim. Essa é a piscina da minha casa. E eu decidi esvaziar ela toda. Comprei todos os refrigerantes do mercado e comecei a encher a piscina. Eram muitas garrafas, mas enchi até a borda. Depois de muito trabalho, eu tinha uma piscina de refrigerante. Agora era só relaxar. Caraca, não, tinha uma piscina toda de refrigerante, me dá um pouquinho. Ah, Vini, não sei não. Quando eu te pedi, você não me deu nada. Ah, mano, mas essa piscina toda aí é impossível você tomar tudo sozinho. Pior que o Vini tem razão. Tá bom, eu deixo. Valeu, Naldão, eu tava com sede. Quando minha mãe era criança, ela era bem pior que eu. Se vocês acham as minhas histórias doidas, é porque vocês não viram as da minha mãe. Pra vocês terem noção, ela é a filha mais nova de 7 filhos. E teve um dia que a minha tia ganhou uma boneca e a minha mãe ficou morrendo de ciúme. E o que uma criança morrendo de doidas é porque vocês não viram as da minha mãe. Pra vocês terem noção, ela é a filha mais nova de 7 filhos. Quando minha mãe era criança, ela era bem pior que eu. Se vocês acham as minhas... Quando minha mãe era criança, ela era... Quando minha mãe era criança, ela era bem pior que eu. Quando a mãe do Ranazinho era criança... Vocês acham as minhas histórias doidas é porque vocês não viram as da minha mãe. Pra vocês terem noção, ela é a filha mais nova de 7 filhos. E teve um dia que a minha tia ganhou uma boneca e a minha mãe ficou morrendo de ciúmes. E o que uma criança morrendo de ciúmes que acabou de ver sua irmã ganhando uma boneca bem mais legal que a sua poderia fazer? Exatamente. Pegar a arma do meu avô e dar um tiro na boneca. Mano, ela pegou a boneca escondida da minha tia, colocou na parede e estourou a boneca no tiro. Eu tô falando, mano, as histórias da minha mãe eram insanas. Se inscreve no canal pra mais histórias assim. Quando eu era criança, eu adorava assistir Bob Esponja, porque era um dos meus desenhos favoritos. E teve um dia que eu tava assistindo um desenho de boa e do nada passou um episódio bizarro onde o Bob Esponja fica preso no fundo do mar. E, mano, esse episódio é muito estranho. E eu lembro que quando eu vi ele, eu fiquei morrendo de medo. E o pior de tudo é que tava perto da hora de dormir, mas quando eu deitei na cama, eu não conseguia dormir de jeito nenhum. E o que uma criança que acabou de assistir um episódio bizarro de Bob Esponja poderia fazer pra dormir? Exatamente. Ô mãe, ora pra mim dormir. Eu tô com medo do Bob Esponja. Eu fui no quarto da minha mãe pedir pra ela orar pra mim dormir porque eu tava com medo do Bob Esponja, mano. Mas pelo menos adiantou. Quando eu era criança, minha família me deu um apelido, porque o meu nome era muito difícil. Como a minha avó não conseguia falar o meu nome quando eu nasci, ela me apelidou de Nilo, que significa menino. Só que esse apelido acabou pegando na família inteira. E até hoje eles me chamam de Nilo. E o pior de tudo é quando eles me chamam de Nino na frente dos meus amigos. Ô Nino, você já comeu? Nino? Quem que é Nino? Já não basta ter um nome zoado, agora tem que ter um apelido zoado também. O dia em que eu criei uma doença na escola. Ô mãe, mas qual apelido você pode dar pra mim? De Biel ou tal de Biel? Hã? Chamar de tal. Então você não pode me chamar de Biel, não? Pode chamar de Biel também. Então não pode me chamar. Aconteceu quando eu tinha uns 9 anos. E eu tinha acabado de assistir aquele filme O Diário de um Banana. E no filme tem o toque do Tá bom, você quê. pode Se me eu chamar não de pegar tal o de toque Biel, do quê, você pode a me pessoa chamar de tem que Biel como gritar. E o você único jeito quiser. dela se livrar do toque do quê é tocando em alguém pra passar o toque pra frente. E eu tive a brilhante ideia de fazer isso na minha escola. Eu peguei uma fatia de queijo, levei pra escola e relei no meu amigo. E pronto, a escola virou um caos. Era todo mundo passando o toque do queijo. Até que passaram o toque do queijo pra um garoto na escola. E coitado, mano, ele não tava entendendo nada. Todo mundo tava ignorando ele. E ele começou a ficar muito triste com isso, porque ele não tava entendendo nada que tava acontecendo. Ele teve que ir na diretoria e fizeram uma reunião na sala falando pra pararem com essa brincadeira de mau gosto. E eu que comecei com tudo isso, mano, mas eu não sabia que ia tomar essa proporção. Quando eu era criança, eu sofria muito bullying por causa da minha orelha, que era um pouquinho grande. Eu sofria bullying principalmente dos meus primos. Pra vocês terem
terem noção, meu apelido na família era Dumbo. Toda vez que eles me viam era isso. E aí, taça da Tim? Fala, Dumbo, beleza? Olha a orelha de bater bola aí. E teve um dia que eu não tava aguentando mais e eu falei: já chega, eu não aguento mais. A família toda ficou em silêncio me olhando e falava. Vixe, o Mickey ficou bravo. Não adiantou de nada. Pô, mano, se inscreve aí no canal, eu não aguento mais ser zoado. Quando eu era criança, além do bullying que eu sofria pelo tamanho da minha orelha, eu também sofria bullying por causa do tamanho da minha cabeça. Já não bastava ter a orelha grande, tinha que ter a cabeça também. Mas muito disso era por causa do meu cabelo. Que eu usava aqueles tigelinha, tá ligado? Pra esconder a orelha. Só que acabava deixando minha cabeça gigantesca. Era caixa d'água, coqueiro, lua cheia, todos os apelidos possíveis que você puder imaginar. Quando eu era criança, o meu sonho era ser lixeiro, porque eu achava muito da hora ver os lixeiros correndo atrás do caminhão. E teve um dia que eu tava lá na escola e a professora perguntou o que a gente queria ser quando a gente crescesse. Daí todo mundo começou a falar as profissões e quando chegou na minha hora de falar, eu falei que eu queria ser lixeiro. E todo mundo da sala começou a rir da minha cara. A professora parou, fez todo mundo ficar em silêncio e deu uma maior lição de moral na sala porque não tinha nenhum motivo pra eles estarem rindo. E mano, eu ganhei o maior respeito da sala. Quando eu era criança, eu não parava quieto de jeito nenhum. E teve um dia que pra eu parar de fazer bagunça, minha avó me chamou, olhou no fundo nos meus olhos e falou: se você continuar fazendo bagunça, o homem do saco vai te pegar. Daí ela me explicou que o homem do saco vem e pega as crianças malcriadas e, mano, depois que ela falou isso, eu virei outra pessoa. Eu não fazia mais bagunça, eu parei de dar trabalho, eu mudei da água pro vinho. Ô mãe, é verdade? É verdade que o homem do saco só pega as crianças que fazem maldade? Hã? Que nem você falou quando era criança. Eu acho que você falou assim, ó: se você fazer coisa errada, filho, o homem do saco vai te pegar. Passou algum tempo e eu perguntei pra minha mãe se a história do homem do saco era verdadeira. Ela ficou sem entender nada e me perguntou de onde que eu tinha tirado essa história e eu falei que foi a minha avó e aí que a minha ficha caiu que tudo era uma mentira. Coisas erradas que eu fazia na escola. Cara, eu já vou logo avisando pra você não fazer nada do que eu vou falar aqui nesse vídeo. Essa história aconteceu quando eu tinha uns 11 anos. Eu tava na sala de aula de boa e do nada o meu amigo apareceu com uma lanterna. E a gente teve a brilhante ideia de fazer uma pegadinha com um outro amigo nosso. Quando ele fosse levantar, a gente iria colocar a lanterna na cadeira dele. Mano, olha as ideias que a gente tinha. E foi exatamente isso que aconteceu. Quando ele foi sentar, a gente colocou a lanterna. E ele sentou em cima da lanterna. Ele saiu correndo pela sala e começou a chorar. A lanterna quase rasgou a calça dele, mano. Eu sei, a gente passou um pouquinho dos limites. Coisas aleatórias que aconteceu comigo na escola. Essa história aconteceu quando eu tinha uns 11 anos. Eu tava lá na escola de boa. E quando dava o intervalo, a gente ficava na quadra. Só que quando dava o sinal, a gente tinha que voltar pra sala. E se ficasse enrolando pra entrar, as tias fechavam o portão da quadra. E a gente ficava preso na quadra. Isso aí era uma regra da escola. Então eu tava lá de boa no intervalo e deu o sinal. E eu e meus amigos, a gente esperava um pouco pra entrar na sala. E nesse dia, o meu amigo quis zoar... Ô mãe, quando eu fazer 13 anos, eu vou ficar um pouquinho adulto ou vou ficar mais adulto? Vai ficar um pouquinho adulto? A minha cara. Quando a gente tava saindo da quadra, o meu cadarço desamarrou. Só que eu tinha pouquíssimo tempo pra amarrar ele. Quando eu comecei a amarrar, o meu amigo foi lá e desamarrou ele. Eu amarrava e ele desamarrava. E a gente ficou nessa até que do nada o portão fechou. E mano, a gente ficou preso dentro da quadra. E o pior de tudo é que a próxima aula era prova. A gente ficou implorando pra tias abrirem o portão, só que não podia porque era a regra da escola. Então basicamente a gente perdeu a prova e a escola ligou pros nossos pais. Mas pô, mano, eu não tive culpa. Quem teve culpa foi meu amigo. Quando eu era criança, minha orelha era um pouquinho grande. E desde sempre isso foi um problema na minha vida. Agora que eu fiquei adulto, que ela ficou normal. Por isso que eu usava cabelo tampando a orelha. Pra vocês terem noção do quanto que ela era grande, os meus pais colavam ela com fita adesiva pra trás pra ela ficar menor. Mãe, o que vocês faziam, você e o pai, quando tinha orelha grande? Nós colocávamos fita crepe e colava a sua orelha pra trás pra não ficar orelha de abano. Vê se pode, eu sofria bullying dos meus pais. Teve uma vez que eu fui viajar no final do ano quando eu era criança, e eu e minha família ficou num hotel. Chegando lá, eu fui nadar na piscina e eu acabei fazendo 2 amigos da minha idade. E a gente ficou lá brincando o dia todo e quando foi ficando de noite, um deles olhou pro outro e falou: é, tá na hora. Você vem com a gente? Eu fiquei sem entender muito, mas eu topei. Então eles foram entrando na recepção e foram no restaurante do hotel, que já tava fechado por conta do horário. Eu comecei a achar muito estranho e perguntei o que a gente tava fazendo ali. Daí eles olharam pra mim e falaram: ué, a gente vai roubar refrigerante. Nessa hora eu entrei em choque, porque eu era muito novo pra ir pra casa
cadeia. Eu comecei a falar, não, mano, pra que isso? Porque já tava fechado por conta do horário. Eu comecei a achar muito estranho e perguntei o que a gente tava fazendo ali. Eles olharam pra mim e falaram, ué, a gente vai roubar refrigerante. Nessa hora eu entrei em choque, porque eu era muito novo pra ir pra cadeia. Eu comecei a falar, não, porque já tava fechado por conta do horário. Eu comecei a achar muito estranho e perguntei o que a gente tava fazendo ali. Eles olharam pra mim e falaram, ué, a gente vai roubar refrigerante. Nessa hora eu entrei em choque, porque eu era muito novo pra ir pra cadeia. Eu comecei a falar, não, mano, pra que isso, gente? Para, por favor, eu compro refrigerante pra gente amanhã. Mas mesmo assim eles foram entrando no restaurante. E, mano, eu que não sou bobo nem nada, eu peguei e vazei pro meu quarto. Daí no dia seguinte eu acordei, desci lá embaixo e vi os pais deles pagando os refris porque o hotel viu tudo nas câmeras. E, mano, foi por muito pouco que eu não me ferrei junto. Quando eu era criança, eu queria muito jogar GTA. Só que minha mãe não deixava. Eu só jogava quando eu ia na casa dos meus primos. E pra eu jogar escondido em casa, eu tive a brilhante ideia de ir numa feira e comprar um GTA com mod do Sony. Sim, do Sony. Minha mãe nem desconfiava. Ela passava na sala quando eu tava jogando e perguntava, oi filho, o que você tá jogando? Daí eu respondia, Sonic, mãe. E o Soniczão roubando um carro lá de fundo. Minha mãe nem sabe disso até hoje. Se inscreve no canal pra mais histórias assim. O dia em que eu quase morri numa festa de aniversário. Essa história aconteceu quando eu tinha uns 8 anos. E eu fui convidado pra uma festa de criança. E chegando lá, tinha uma cama elástica. E aí que tá o problema. Quando eu fui brincar na cama elástica, tinha um moleque de 15 anos pulando lá. E, mano, eu era muito pequeno. E o moleque era gigante. Então eu comecei a pular, só que ele tava pulando muito alto. E sabe quando alguém pula perto de você na cama elástica e você pega impulso e vai muito alto? Então, foi exatamente isso que aconteceu. Ele deu um pulão do meu lado e eu fui muito alto. Só que quando eu fui cair, eu caí de cabeça no ferro em volta da cama elástica. E, mano, eu não lembro bem o que aconteceu. Mas eu só sei que abriu um buraco na minha cabeça e sangrou muito. E tiveram que me levar correndo pro hospital, porque acharam que eu ia morrer, mano. E o pior do lado, eu fui muito alto. Só que quando eu fui cair, eu caí de cabeça no ferro em volta da cama elástica. E, mano, eu não lembro bem o que aconteceu. Mas eu só sei que abriu um buraco na minha cabeça e sangrou muito. E tiveram que me levar correndo pro hospital. Deu um pulão do meu lado e eu fui muito alto. Só que quando eu fui cair, eu caí de cabeça no ferro em volta da cama elástica. E, mano, quando alguém pula perto de você na cama elástica e você pega impulso e vai muito alto. Então, foi exatamente isso que aconteceu. Ele deu um pulão do meu lado e eu fui muito alto. Só que quando eu fui cair, eu caí de cabeça no ferro em volta da cama elástica. E, mano, eu não lembro bem o que aconteceu. Mas eu só sei que abriu um buraco na minha cabeça e sangrou muito. E tiveram que me levar correndo pro hospital, porque acharam que eu ia morrer, mano. E o pior é que depois eu falei pros meus pais sobre o moleque e ninguém sabe quem é esse moleque até hoje. Será que foi uma alucinação na minha cabeça? O dia em que minha mãe me levou na delegacia pra ser preso. Essa história aconteceu quando eu tinha uns 6 anos. E eu tava lá na escola e era dia do brinquedo. Então eu levei o meu Relâmpago McQueen pra escola. E do nada o meu amigo apareceu com um carrinho muito bonito. E pois é, amigos, eu como uma criança burra senti inveja do meu amigo. E quando chegou a hora de ir embora, eu peguei o carrinho dele escondido e coloquei na minha bolsa. Chegando em casa eu tava muito feliz brincando com o meu carrinho novo. Daí minha mãe chegou na sala e perguntou, de quem que é esse carrinho? Daí eu peguei pra ela e falei que era meu. Mas eu tenho um sério problema que eu não sei. Gente, tchau, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, tchau!